Depois de 18 dias, a Petrobras anunciou novo aumento da gasolina nas refinarias. Olha que beleza! Na média, o litro passa a custar R$ 1,97, uma alta de 2%. É o maior valor desde outubro do ano passado. Segundo a companhia, o reajuste segue a variação dos preços dos combustíveis no mercado internacional. Tem sido a desculpa de sempre, né? A reforma da Previdência foi finalmente aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora, o projeto segue para análise de mais uma comissão antes de chegar ao plenário. Os detalhes chegando ao vivo agora com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Não foi fácil para o governo, a gente acompanhou aqui, né? Foram mais de 2 meses para conseguir aprovar essa PEC, essa proposta que altera a Constituição com relação à reforma da Previdência. Isso na primeira comissão, que é a CCJ. Teoricamente, é uma comissão para analisar o seguinte: o texto é ou não constitucional. Sendo constitucional, ele segue adiante. Então, seria um debate que teria que ser, teoricamente, como a gente está dizendo, mais rápido, mas não foi. Então, primeiro, o governo verificou que o apoio do Centrão foi fundamental para conseguir aprovar a reforma da Previdência na CCJ. O apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também foi muito importante. Inclusive, ontem à noite, ele esteve lá acompanhando tudo de perto e o governo teve que fazer alterações no texto, mesmo na CCJ, o que não é tão comum assim alterar o texto na CCJ, mas alterou para conseguir aprovar. Então, qual é a próxima etapa agora? É a comissão especial, como você bem disse, que ainda não foi instalada. Precisa ser instalada. Então, hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já se reuniu com líderes partidários, cobrando deles os nomes que vão fazer parte dessa comissão especial, porque depende deles também indicarem esses nomes. Então, a ideia é que até a próxima segunda-feira esses nomes já estejam fechados e que essa comissão especial seja instalada na próxima segunda-feira. No entanto, na semana que vem teremos um outro feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, que vai cair exatamente numa quarta-feira, quebrando, portanto, aí o ritmo de uma semana, especialmente no Congresso Nacional. Então, a ideia é que na comissão especial, o debate sobre a PEC da Previdência comece na outra semana, ou seja, no dia 7 de maio. Mas para isso, claro, né, o governo vem aí tentando construir essa base mais consolidada. Hoje o presidente Bolsonaro se reuniu com integrantes, deputados do partido dele, PSL, e a ideia é que essas reuniões, esses encontros informais até, sejam mais frequentes e mais constantes, para manter esse diálogo com o Congresso Nacional, que de fato é fundamental. Como você bem disse, portanto, ontem o governo finalmente conseguiu aí aprovar a PEC lá na CCJ. Foi uma sessão demorada, foram quase 9 horas de debates, terminou por volta da meia-noite, a oposição fez o barulho de sempre, mas o fato é que o governo conseguiu aprovar e quem mostra pra gente agora numa reportagem é o Alex Guzmão, que acompanhou tudo. Vamos ver. A palavra está com Vossa Excelência, mas não pode utilizar. Não pode utilizar. Deputados cercando o presidente na mesa e muita gritaria. Foi mais uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça. A sessão só começou depois que o governo conseguiu fechar um acordo com o Centrão para viabilizar a votação da reforma da Previdência. A condição era alterar o texto da proposta em 4 pontos. Os deputados exigiram a retirada do trecho que liberava as empresas de recolher o FGTS e de pagar multa de 40% em caso de demissão do aposentado que continuou a trabalhar na mesma companhia. Também caiu a obrigatoriedade de todas as ações contra o INSS correrem na Justiça Federal. Mudanças na aposentadoria compulsória de servidores públicos não poderão ser feitas por projeto de lei, como estava na proposta original, apenas por emenda constitucional. Foi cortado também o ponto que dava ao governo a exclusividade de apresentar propostas para alterar as regras da Previdência por projeto de lei, sem ter que alterar a Constituição. Apesar do acordo com o Centrão, o governo não teve vida fácil na CCJ. A oposição veio para a sessão com o chamado kit obstrução e, com base no regimento interno da Câmara, os opositores conseguiram prolongar o debate com a apresentação de 18 requerimentos. Uma das principais alegações para tentar travar a votação do relatório era a não divulgação dos estudos que embasaram tecnicamente a proposta da reforma da Previdência. A oposição inteira está fora de qualquer acordo. A nossa estratégia hoje continuará sendo a de tentar adiar a votação até que os dados cheguem e possam ser analisados.
Mas o governo negou o segredo dos dados e informou que os relatórios serão divulgados nesta quinta-feira. Não há sigilo, que são documentos preparatórios. Esses documentos preparatórios que embasam a proposta, em função desse início de tramitação, estão protegidos por uma restrição e não por sigilo, e é uma restrição momentânea. Apesar da obstrução, o governo conseguiu derrotar todos os requerimentos apresentados pela oposição e de goleada, sempre com mais de 40 votos num colegiado de 66 deputados, em que são necessários 34 votos para avançar com a reforma da Previdência. Bom, a vitória do governo incontestável, né? O governo parece que ouviu minha avó, aprendi com minha avó que mais vale um mau acordo do que uma boa briga, né? Então, por aí parece que as coisas foram bem pelo governo. Agora, é lamentável a gente ver esse tipo de cena, né? Gritaria, batendo na mesa, cercando o presidente. Olha, se houvesse um mínimo de seriedade na Câmara dos Deputados, essa sessão de ontem seria uma boa razão para se implantar ou se adotar o respeito ao decoro, ao decoro parlamentar, o decoro até da convivência. Seriam abertos vários processos. Tem que abrir processo. O deputado que vai lá, você vê, o deputado ameaçando o outro, ameaçando fisicamente, né? As deputadas do PT tinham uma estratégia, elas próprias, uma estratégia por serem mulheres, né? Tem uma proteção ainda maior. Quer dizer, se qualquer deputado perder a paciência com elas e levantar a voz, ameaçar uma coisa mais ríspida, aí já vira uma coisa próxima da hecatombe mundial. Então, elas têm essa estratégia de servir, digamos assim, de para-choque, ficam o tempo todinho prejudicando, provocando os adversários, para ver se um deles se impacienta, dá um empurrão, alguma coisa assim, e aí, com aquilo ali, o caos se estabeleceria de uma maneira definitiva. Mas você vê que a oposição gritou muito, e grita quem não tem voto. Uhum. No parlamento é assim que funciona. Quem grita é quem não tem voto. É aquele que sabe que está na iminência de uma derrota. E agora continua funcionando. Você vê a nossa própria reportagem, a gente só botou entrevista com um deputado de oposição, não teve nenhum do governo ali, e o governo teve 48 votos a 18, foi uma goleada histórica. Apesar disso, fica parecendo que foi uma coisa pau a pau, fica parecendo que foi a gente que acompanha todo o processo, né? Fica muito impressionado com essa gritaria, com essas ameaças, e passa a impressão de que houve uma disputa renhida. Não houve, né? Tanto que os números mostram claramente. E deve se confirmar na comissão especial, na sua opinião? Eu acho que sim, na comissão especial e no plenário. A gente conversa com os parlamentares, é muito difícil você encontrar um parlamentar que se manifeste contrário à reforma da Previdência. Todos são favoráveis, todos não, né? Uma grande maioria. Eu acho que esse projeto de reforma será aprovado na comissão especial e também no plenário. Eles não dizem que são favoráveis, temendo ali algum tipo de desgaste e tal, junto a parcelas do eleitorado, mas eu acho que a reforma sai. Veja a seguir, a Polícia Civil faz mega operação em todo o país para prender pessoas foragidas. Só aqui no Distrito Federal são mais de 60 mandados já cumpridos. O Band Cidade volta daqui a pouco.